Boa tarde, meu nome é Adam. Hoje vamos gravar uma videoaula sobre música e som. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se. Aqueles que gostarem do vídeo, por favor, deixem seu joinha. Aqueles que já me conhecem vão notar que hoje eu mudei um pouco a sistemática da gravação do vídeo. Por isso, vou pedir que, por gentileza, comentem sobre a gravação para vermos se há necessidade de melhorar, pois alguns haviam reclamado que não conseguiam visualizar o vídeo e outros não conseguiam escutar o áudio. Então, por gentileza, não esqueçam de comentar. Hoje eu vou comparar a música a um prato de comida e o som à terra que nós cultivamos, ok? No prato de comida podemos encontrar o arroz, feijão, o milho e o frango. Vamos chamar eles de ingredientes prontos. E aqui embaixo vocês vão ver ingredientes colhidos, o arroz, o feijão e o milho, que foram plantados na terra. O arroz que está no prato de comida é o grão de arroz que foi colhido da terra, porém agora ele está cozido. O feijão que está no prato de comida também é o grão de feijão que foi colhido da terra, porém agora está cozido. O milho pode ser um milho cozido, um milho assado, seja lá qual for o tipo de milho, esse milho é o milho que foi colhido da terra. Agora o frango, ele não é plantado na terra, porém ele come o milho que foi plantado na terra. Com isso podemos dizer que tudo que está no nosso prato de comida depende inteiramente do que está plantado na terra. A mesma coisa serve para a música. Quando vocês olham agora do lado esquerdo, vocês vão ver os elementos da música: ritmo, dinâmica, melodia e harmonia. E embaixo vocês vão ver as propriedades do som: duração, intensidade, timbre e altura. Existem outras coisas que nós poderíamos mencionar, mas esses são os mais importantes, ok? Assim como nós temos no prato de comida coisas relacionadas aos ingredientes colhidos da terra, a música também. Tudo que está na música depende do que está no som, ok? Então, os elementos da música são combinações das coisas que estão abaixo, que são as propriedades do som, ok? Primeiro nós vamos falar sobre cada propriedade do som, o que elas são, para depois nós falarmos onde elas se encaixam dentro dos elementos da música, ok? A duração é a propriedade do som dele ser curto ou longo. A intensidade é a propriedade do som dele ser forte ou fraco. O timbre é a propriedade do som que dá característica ao som. É um som que define qual instrumento ou qual pessoa está falando. Nós vamos dar exemplos práticos logo a seguir, ok? E a altura é a característica do som que define um som como agudo ou grave, ok? Então, vamos aqui agora entender sobre duração. A duração, ou qualquer um dos itens que nós mencionamos, né, as propriedades do som, você precisaria de dois sons para conseguir obter qualquer uma dessas propriedades. Por quê? Olha o exemplo de duração. Se vocês tiverem apenas um som, você não consegue dizer se ele é curto ou longo. Escutem esse som. Agora, se eu falar para vocês, escutem esse segundo som. Notem
que quando comparamos o segundo som ao primeiro, podemos dizer que o segundo é longo e que o primeiro é curto. Agora, se o cenário fosse oposto, se eu falasse, vamos analisar esse som e agora vamos analisar esse som. Notem que agora o segundo som foi mais curto em relação ao primeiro, ok? Quando falamos de intensidade, nós estamos falando em volume do som. Então está errado falar abaixa o volume, aumenta o volume. Na verdade, seria para diminuir a intensidade e aumentar a intensidade do som. Esse seria o palavreado correto, ok? Notem que vão tocar 5 notas. Uma vai ser suave, fraca, uma vai ser média e a outra vai ser forte. Depois vai descer para média e novamente para suave. Quase não escutamos a primeira e a última nota, mas ela existe. Bem fraca, mas existe. Agora, quando falamos de timbre, é a característica que define qual instrumento ou qual pessoa está falando. Por exemplo, se você tem 10 mulheres de um outro lado da parede e uma delas conversa com você, se essa pessoa for a sua mãe, você não precisa ver ela para saber que é sua mãe. Apenas por escutar a voz dela, você sabe que ela é a sua mãe. O que permite isso é a propriedade do som chamada timbre. Assim como nós podemos falar que esse som é de um violino, aquele som é de um trompete e etc. Mas o professor disse que nós precisamos de 2 sons para ter uma comparação nas propriedades do som, né? Para falar se ele é forte ou fraco, para falar se é grave ou agudo, para falar se ele é curto ou longo. Mas o timbre é uma questão que precisa de 2, mas não no momento. Por exemplo, você já tem um banco de dados na sua cabeça de alguns sons, mas se eu peço para um instrumento tocar do outro lado da parede, por exemplo, uma flauta, se você já escutou uma flauta antes, o seu cérebro vai comparar o som que ele está escutando com o som que ele entende que é a flauta. E aí você sabe que aquele timbre é da flauta. Agora, se você escutar um violino, ele vai buscar no cérebro. Se já escutou o som de um violino, ele vai saber que é um violino. Agora, vamos supor que você nunca escutou o som de um trompete e tem um trompete tocando do outro lado da parede. Você vai pensar e vai dizer, não é um violino, não é um saxofone, não é uma flauta, eu não sei o que é, mas esses eu tenho certeza que não é. Por quê? Seu cérebro compara com o banco de dados e ele vai saber que não é nenhum dos que ele conhece. Então, o timbre permite que você saiba quais que não são, mesmo que você não saiba qual que é, ok? Agora, escutem só, eu coloquei o violino, o trompete e um órgão para tocar a escala, um após o outro. Notem como há a mudança de timbre, eles estão tocando a mesma coisa, um após o outro. Esse é o violino. Esse é o violino. Esse é o trompete. E esse é o órgão. E esse é o órgão. Notaram? O timbre é a propriedade do som que permite você saber qual é o instrumento ou a pessoa que está cantando ou tocando, ok? Por último, nós temos a última propriedade chamada altura. Altura, eu costumo dizer para não confundir com intensidade, tá? Porque intensidade é quão intenso é o som.
forte ou fraco. A altura é se o som é agudo ou grave. Grave começa com GR, grosso também começa com GR. Então é só lembrar que grave é grosso e agudo é fino, ok? Quando nós estamos tocando, nós podemos tocar uma nota aguda, fina, porém tocar ela com pouca intensidade, né? E eu posso tocar também uma nota grave, no caso grossa, com bastante intensidade. Então, indifere da altura da nota, eu controlo a intensidade separadamente. Um não depende do outro, ok? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que eu desenhei 3 notas, né? Uma grave, uma média e uma aguda. Então, comparamos a altura como a altura de um prédio, ok? Sempre de baixo para cima. Embaixo é grave, em cima é agudo. Escutem as 3 notas e vão saber a diferença de grave e de agudo. Notaram? Mudamos a altura, porém a intensidade ou o volume ficou igual, ok? Então, isso são as propriedades do som. Voltando agora ao nosso desenho aqui, vamos falar como que as propriedades do som se relacionam com os elementos da música, ok? Os elementos da música, nós vamos dizer que é a combinação de alguns itens daqui abaixo, ok? Então, notem que o ritmo é uma combinação de durações, tanto de sons como de silêncios. Como assim, professor? Sim, o som pode ter uma duração curta ou longa e o silêncio também. Porque o silêncio, na música, nós entendemos como pausas, né? E a pausa também tem um valor. Eu posso ter uma pausa curta e uma pausa longa, tá? Então, a combinação das durações, tanto de sons como silêncios, forma o ritmo. Nós podemos citar aqui um exemplo, o nosso coração. Ele tem um ritmo, né? Ele vem batendo numa certa velocidade. Porém, existe uma doença chamada arritmia cardíaca. É quando o nosso coração dá um passo fora, né? Ele perdeu o ritmo, justamente porque a arritmia quer dizer que ele perdeu o ritmo, está sem ritmo, ok? O relógio tem um ritmo contínuo, né? Ele bate um segundo após o outro. Quando ele perde o ritmo, o relógio já não está contando as horas como deveria, ok? A dinâmica é uma combinação de intensidades. Notem que eu disse combinação. O que eu quero dizer com isso, gente? Se eu tocar uma música super forte, forte o tempo todo, eu estou trabalhando a intensidade no forte. Porém, não tem dinâmica, porque não estou mudando de forte para fraco, de fraco para médio, depois para forte. Se eu tocar uma música totalmente piano ou totalmente fraca, também. O que nós chamamos de dinâmica é justamente a combinação dessas intensidades. Eu posso começar uma música pianíssimo, depois ir a piano, meso forte, depois piano novamente, depois fortíssimo, depois forte. Entenderam? O importante é entendermos que dinâmica é combinação de intensidades. Se eu tiver só uma intensidade do começo ao fim, essa música não teve dinâmica. Falando de melodia, a melodia é a combinação de sons sucessivos, um após o outro. Então, se a melodia é uma combinação de sons sucessivos, eu vou ter as 4 propriedades dentro de melodia: duração, intensidade, timbre e altura. Como assim? Bom, gente, melodia é quando eu tenho sons um após o outro, certo? Então, quando eu canto
parabéns pra você. Eu tenho uma combinação de sons. Cada um tem uma duração diferente ou igual. Cada um tem uma intensidade diferente ou igual. Agora, cada um tem uma altura diferente ou igual. O timbre pode estar dentro da melodia? Pode. Por quê? Por exemplo, como eu cantei parabéns, né? Se vocês pensarem que no aniversário nós temos 3, 4 pessoas às vezes cantando parabéns, ou nós temos 2 ou 3 instrumentos tocando a mesma partitura, né? O mesmo trecho de melodia, nós temos diferentes timbres, ok? Agora, quando falamos de harmonia, também estamos falando de combinação de sons simultâneos, ou seja, tocados ao mesmo tempo. Se são sons, nós também temos as 4 propriedades dentro de harmonia. Durações diferentes, intensidades diferentes, timbres podem ser iguais ou diferentes e a altura tem que ser diferente. Como assim tem que ser diferente, Mauro? Porque a harmonia é uma combinação de sons tocados ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma nota e essa nota é igual a outra, né? Se eu escrever a mesma coisa, a mesma linha melódica para 2 instrumentos, eu tenho uma melodia tocada por 2 instrumentos. A harmonia, eu tenho 2 linhas melódicas, uma independente da outra, porém, quando tocadas junto, formam uma harmonia. A harmonia, vocês já devem ter escutado como, esse casal vive em harmonia. O que quer dizer? Viver bem. Então, a harmonia, existe uma disciplina inteira sobre ela para explicar qual nota vai bem com qual nota e assim por diante. Mas não é essa a finalidade da aula, então não vou me aprofundar muito, ok? Mas o que temos que lembrar é, revisando, ritmo é uma combinação de durações, tanto de sons como de pausas. Dinâmica é uma combinação de intensidades, fortes e fracas ou médias ao longo de uma partitura. Melodia é uma combinação de sons sucessivos, um após o outro, e tem as 4 propriedades do som, ok? Pode ser que o timbre tenha ou não. Harmonia também é uma combinação de sons simultâneos, tocados de uma só vez. Também tem as 4 propriedades do som. O timbre pode ou não ter. Como assim, irmão? A harmonia, ela quer dizer que eu tenho mais de um som tocado ao mesmo tempo. Porém, se eu estiver tocando num piano, por exemplo, é um timbre somente tocando 2, 3, 4 partes. Eu posso também ter uma harmonia e ter 2 trompetes tocando uma melodia, um trompete, a outra melodia, outro trompete. O timbre não vai mudar. Então, o que eu quero que vocês entendam é que é uma combinação. O timbre pode ou não mudar, ok? Eu espero que tenham gostado, entendido um pouco mais sobre música e som, mas o que eu quero que vocês levem em consideração, tendo uma visualização final, é o seguinte: tudo que está no prato de comida vem da terra. Tudo que está na música vem do som, ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até as próximas aulas.